Graça e paz, a leitura da Bíblia Sagrada aqui no canal, capítulo por capítulo, e a gente meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo-se e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Entre os irmãos, promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e
tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê Paulo pregando para os gregos em Atenas, numa época muito difícil, porque havia muitos filósofos. Tem ouvido falar disso ultimamente? Tem ouvido falar de filósofos e mais filósofos que estão ficando famosos nos nossos tempos, gravando vídeos no YouTube com milhões de visualizações. Tem ouvido falar de filósofos que debatem o cristianismo, falam sobre o cristianismo, leem e dominam a Bíblia Sagrada, mas se dizem ateus, mudam os costumes que Deus coloca na sua santa palavra para a gente poder seguir. Você tem visto muitos filósofos, homens cultos, muito cultos, professores de universidades e escritores de dezenas de livros que debatem de maneira tremendamente linda, com uma verborragia extraordinária nas TVs, nos debates, e às vezes até debatem com pastores e vencem os debates através da sua oratória. Você tem visto isso? Naquela época também existia. Sim, até maiores do que esses de hoje, bem maiores, que tinham recebido há poucos séculos antes, não é? Os ensinos de Platão, os ensinos de Aristóteles, os ensinos de Sócrates. A Grécia, sim, aquela que cria em dezenas, centenas de deuses, que tinha uma idolatria tremenda. Pois é, foi para os gregos que Paulo, sozinho inclusive, sem a companhia de Timóteo, sem a companhia de Silas, foi pregar. Esse é o capítulo 17. Ele nos chama a atenção, pelo menos a mim chama, para a gente tomar cuidado com essas pessoas que pegam a Bíblia, estudam a Bíblia, debatem a Bíblia, mas não têm nenhuma experiência com Deus. E aí, eles, depois de explicarem a Bíblia, de falarem da Bíblia, de debaterem a Bíblia, eles se dizem ateus, ou eles tentam dizer que isso aqui é limitado, que isso aqui, algumas coisas foram colocadas, que as traduções têm erros, e aí vão colocando e batendo isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que... E muita gente tem acreditado na conversa desses homens e mulheres que
tem se colocado contra a palavra de Deus. Cuidado, você que já entregou a sua vida a Jesus, para não beber dessa água, porque essa água, ela pode ser bonita. Essa água, ela pode ter uma oratória extraordinária. Essa água pode ser inteligente, mas essa água não é pura. Nunca troque a palavra que Deus colocou no seu coração, através do convencimento vindo do Espírito Santo, pela conversa desses homens, que às vezes, até mesmo alguns, preste atenção, você tem visto isso, minha amiga, meu amigo, mas você tem pureza no coração, tenho certeza que você não vai cair nessa. Você tem visto pastores entrando nessa e achando que tem que mudar a Bíblia, que não é bem isso, não é? Então a gente vê no capítulo 17 que Paulo e Silas, eles pregam e são perseguidos em Tessalônica, são perseguidos em Bereia e em Atenas. Paulo só prega na colina de Marte acerca do Deus desconhecido e diz: nós somos geração de Deus. Nós somos geração de Deus. E Paulo prega e prega e prega e prega. Ele conversa sobre Deus, ele explica sobre Deus, ele fala sobre Jesus, ele debate sobre Jesus. Mas olha que interessante no final desse capítulo. É muito interessante o final desse capítulo. Eu gostaria muito que você ficasse atento, atenta, para você não desanimar, porque isso não depende de você, isso depende do Espírito Santo de Deus. Olha só, o final. Um esforço enorme, enorme, enorme. E não adianta muito. E não adianta praticamente nada. Paulo fala no capítulo 17, lá no versículo de número 28, ele diz assim, preste atenção, eu gostaria que você ficasse com isso, que você não se esquecesse disso para você não desanimar. Ele diz assim, vamos um pouquinho mais tarde, vamos para o versículo de número 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, Deus está notificando, ele diz, eu vim trazer aqui uma intimação. Eu estou notificando vocês de toda parte, inclusive aqui de Atenas, que se arrependam. Porque vai chegar um dia, versículo 31, em que ele haverá de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que é Cristo. E quando eles ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, um montão de gente vendo. Uns escarneceram, eram pessoas muito cultas. E outros disseram, outra hora a gente vai te ouvir a respeito disso. Outros o chamaram de tagarela, lembra disso? Outros falaram, olha, está por fora isso. Não queremos ouvir você. E a essa hora, Paulo se retirou do meio deles. Presta atenção. Versículo 33. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Existe um momento de você pregar. Existe um momento de você insistir. Mas se a palavra de Deus não for suficiente, se o nome de Jesus Cristo ressuscitado não for suficiente, se o sacrifício de Jesus Cristo não for suficiente, pode ir embora. Paulo se retirou. Era um mundo de gente. Houve, porém, último versículo, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Foram poucos, pouquíssimos. Uma multidão ouviu, pouquíssimos aceitaram a palavra. Mas Paulo fez a sua parte. Todos esses demais estão no inferno hoje. Mas eles ouviram, Paulo pregou, Paulo fez a sua parte. E esses, citados aqui no último versículo 34 do capítulo 17, estão na glória hoje. Isso que é o importante. Você fazer a sua parte, mas se Jesus não é o suficiente para essa pessoa, ela prefere ficar com os filósofos famosos de hoje em dia, ela prefere ficar com aqueles que falam bonito,
aqueles que não titubeiam, aqueles que sabem a Bíblia, até falam que são às vezes de Deus, mas colocam em dúvida a santa palavra do Senhor. Sai de perto dessas pessoas. Fica firme com Deus. Vai ter um preço. Você vai ter que pagar esse preço. Mas Deus vai te honrar. E você, com Ele, um dia vai morar, e com todos os salvos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua graça. E não permita, Pai, que o nosso coração endureça quando ouvirmos a Sua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém.